Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Um feliz sábado para vocês. É uma alegria podermos estar aqui com vocês partilhando a palavra de Deus. Agradeço o convite que nos foi dirigido. Estaremos aqui hoje, sexta-noite, amanhã, sábado de manhã, e após o almoço vai ser então a última palestra. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, queremos orar mais uma vez, assentados como estão. Pai querido que estás nos céus, estamos na tua presença para te louvar, para te adorar, para glorificar o teu nome, porque o Senhor é bom, a tua benignidade dura para sempre. Amém. Obrigado pelos anos de vida no nosso matrimônio, que completamos 43 anos hoje. Eu te louvo pela esposa que o Senhor me deu como um presente do céu. Amém. Abençoa, usa-nos para a pregação, para a propagação do Evangelho eterno. Amém. Derrama o Espírito Santo sobre todos os que estão aqui. Dá-nos luz celestial para entender a tua palavra profética. Derrama a tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos estudar com vocês durante esses 3 sermões, o mesmo capítulo da Bíblia. Apocalipse capítulo 17. Esse é o capítulo que nós vamos estudar, dividindo em 3 partes, 3 sermões. Por quê? Geralmente as pessoas reclamam que fica muito comprido o sermão, quando eu faço esse sermão do capítulo 17. E eu concordo com eles, que fica comprido demais, porque é muito assunto para um sermão só. Então, Deus me deu a ideia de dividir em 3 sermões. Hoje nós vamos estudar com vocês o capítulo 17, do verso 1. Nós vamos começar, na realidade, com a 5ª praga do capítulo 16. Vamos começar ali na 5ª praga do capítulo 16. E vamos então entrar no capítulo 17, verso 1 até o verso 6. Vamos estudar até o verso 6. Amanhã é a sequência. Nós vamos estudar do verso 7, 8, 9, 10, 11. Vamos estudar até o verso 11, amanhã de manhã. E amanhã, após o almoço, nós vamos estudar com vocês do verso 12 em diante. Do verso 12 em diante. Hoje nós vamos falar sobre a grande meretriz, a grande Babilônia. Amanhã cedo vamos falar sobre o último Papa. Será que é possível estarmos vivendo no tempo do último Papa? É isso possível? Esse é o tema de amanhã de manhã. E amanhã à tarde vamos estudar sobre os 10 reinos. As 10 supernações que estão se formando agora, diante dos nossos olhos. É uma profecia que se cumpre inegavelmente, irrefutavelmente. É uma profecia que está se cumprindo. Então são 3 sermões dentro do capítulo 17. Então nós vamos iniciar o capítulo 17, lembrando para vocês e para nós os 3 flagelos, os 3 últimos flagelos. Abra sua Bíblia em Apocalipse 16, para entendermos o contexto do capítulo 17, nós temos que ler o final do capítulo 16. Quando você lê o finalzinho do capítulo 16, você percebe qual é o contexto que vem pela frente. Então vamos ler o capítulo 16, a partir do verso 10, que fala da 5ª praga. Capítulo 16, verso 10. Todos acharam? Vamos ler. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. A 5ª praga atinge o trono da besta. Nós amamos os nossos irmãos evangélicos, nós amamos nossos irmãos católicos, nós não somos melhores do que católicos, nós adventistas não somos melhores do que os evangélicos, mas nós estamos incumbidos por Deus de pregar a profecia. E para pregar a profecia, nós temos que pregar de uma maneira clara, transparente e compreensiva. E aqui, portanto, queridos,
vamos iniciar falando que a quinta praga atinge o trono da besta. Para você saber qual é o trono da besta, você tem que entender Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala da besta que subiu do mar e fala da besta que subiu da terra. Capítulo 13. A besta que subiu do mar é o poder papal. Este é o trono da besta. Agora, no capítulo 16, na sexta praga, fala assim no verso 12: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água se secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, a sexta praga é o secamento do rio Eufrates. O rio Eufrates, literalmente, era o rio que passava dentro da cidade de Babilônia. Esse rio existe ainda hoje. Lá nas ruínas de Babilônia, no Iraque, lá existe o rio Eufrates. O secamento do rio Eufrates era a queda de Babilônia, porque sem água dentro de Babilônia, a cidade ia ser destruída, ia ser conquistada, vencida. Então, o secar-se o rio Eufrates é tirar a vida de Babilônia, tirar o apoio de Babilônia. Então a sexta praga está dizendo que chegará um momento em que o trono da besta, que é a Babilônia espiritual do Apocalipse, o trono da besta é a Babilônia espiritual do Apocalipse. Na Bíblia aparece em Apocalipse 6 vezes a palavra Babilônia. 6 vezes aparece a palavra Babilônia. E ela é um código que deve ser entendido como Roma. Babilônia, em Apocalipse, é sinônimo de Roma. Quando seca-se o rio Eufrates, tira-se todo o apoio político que se dá a Roma. Percebam que a quinta praga atinge o trono da besta. Roma, Babilônia. A sexta praga, seca-se o rio Eufrates, que dava todo o apoio e vida para Babilônia, Roma. E a sétima praga? Agora vá lá no capítulo 16 e o verso 17. Capítulo 16, verso 17, diz assim: e o sétimo anjo derramou a taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade que fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia, da grande Roma, estão percebendo aí? Quando fala Babilônia, quer dizer Roma. Da grande Roma se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então a sétima praga atinge também Roma, Babilônia. Perceberam que a quinta, sexta e sétima praga, todas estão direcionadas para Roma, Babilônia, o trono da besta. Agora o capítulo 17 explica quem é Babilônia. O capítulo 17, porque se as últimas 3 pragas estão focadas em Babilônia, agora Deus quer mostrar quem é Babilônia, para que você possa entender a profecia. Porque não é o que você crê, não é o que eu creio, é o que Deus explica. É o está escrito, é o assim diz o Senhor. A Bíblia explica a Bíblia. O capítulo 17 tem uma visão que foi dada ao profeta João, e ela explica quem é a Babilônia e identifica-a. Vamos ler então o capítulo 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos, um daqueles 7 anjos que estavam com as 7 pragas, um deles veio até João,
Veio até mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação de quem? Da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O anjo começou a explicar para João quem é a Babilônia, esta grande cidade que reina sobre os povos da terra. Esta é uma visão para o futuro. Por quê? Porque quando Deus deu a visão para João foi no primeiro século. Lá por volta do ano 90 da nossa era, no finalzinho do primeiro século, João estava preso na ilha de Patmos. Nós já fomos visitar a ilha de Patmos. Tem cerca de 1000 habitantes na ilha de Patmos. Umas casas todas brancas. Estivemos ali na gruta onde João recebeu a visão de Deus, ali na ilha de Patmos. Quando Deus deu esta visão, ainda não existia a prostituta. Porque a prostituta é uma igreja apostatada. Uma igreja pura, fiel, virgem, representa a igreja fiel e pura, obediente a Deus. Mas uma prostituta representa uma igreja que se afastou dos caminhos de Deus. Só que este afastamento dos caminhos de Deus não aconteceu no primeiro século, nem no segundo século. O primeiro século era a igreja pura, formada pelos apóstolos vivos ainda. O último apóstolo que morreu foi João. Então, quando Deus deu esta visão para João, e ele viu uma prostituta sentada sobre muitas águas, ele estava falando de uma profecia para o futuro. João entendeu? Não entendeu porque não era para os dias dele. Assim como Daniel recebeu visões e não entendeu também porque não era para os dias de Daniel, era para o tempo do fim. Deus deu a João aqui no capítulo 17 uma visão para o tempo do fim. Há pessoas que entendem que as profecias de João se aplicam ao tempo dele. Não, irmãos. A prostituta ainda não existia, a igreja ainda era fiel e pura. A igreja só se afastou dos caminhos de Deus no 4º século, no tempo de Constantino, o imperador Constantino. Lembram-se vocês? Então, queridos, estamos falando de uma profecia para o futuro. Uma grande prostituta assentada sobre muitas águas. Mulher em profecia é sinônimo de igreja. Deus diz que mulher é igreja. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós lemos o verso 2. A hora que vocês acharem, nós vamos ler. Capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, verso 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo está dizendo que estava preparando a igreja de Deus para apresentá-la a Cristo como o quê? Uma virgem pura, preparando-a para o marido que é Cristo Jesus. Então, na profecia, mulher virgem e pura é a igreja fiel e obediente a Deus. Prostituta é o oposto. É uma igreja que se afastou dos caminhos de Deus. Aqui no capítulo 17, você está lendo sobre uma grande prostituta, ou seja, é uma grande igreja que se afastou dos caminhos de Deus. E por que é uma grande igreja? Porque ela é universal, ela é mundial. Aqui diz que ela está assentada sobre muitas águas. Volte para o capítulo 17 então, e vamos ver aqui o capítulo 17. Verso 1 diz que ela está assentada sobre muitas águas. E no capítulo 17, no verso 15, leia o verso 15. E disse-me, capítulo 17, verso 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, é uma igreja mundial, que está assentada sobre todos os governos da terra, assentada sobre todas as nações da terra. É uma grande igreja, mas que se afastou dos caminhos de Deus. E no verso 2 diz o quê?
com a qual, ou seja, com ela, se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Queridos, não é uma igrejinha insignificante, mas é uma igreja com a qual se relacionam os reis da terra, as rainhas da terra, os príncipes e princesas da terra se relacionam com esta igreja, visitam a sede mundial desta igreja. Quando Vladimir Putin se elegeu, colocou na sua agenda ir ao Vaticano para ter um diálogo com o Papa. Quando Barack Obama se elegeu, marcou na sua agenda uma data para ir ao Vaticano para ter um diálogo com o Papa. Quando Lula ou quando Dilma Rousseff se elegeram, eles também colocaram na agenda uma data para ir ao Vaticano para ter um diálogo, para ter uma bênção. Enfim, queridos, príncipes e princesas, reis e rainhas, governadores, primeiros ministros, todos, líderes políticos e líderes religiosos, todos eles estão indo numa só direção, numa estrada de mão única que leva para Roma. Todos estão viajando numa estrada de mão única que leva para Roma. Por isso, a profecia diz no verso 2 que esta igreja, ela se prostitui com os reis da terra, porque não está aí para defender a verdade da palavra de Deus. Não é o assim diz o Senhor, não é o está escrito na palavra de Deus que prevalece, mas a amizade, o bom relacionamento, os interesses, as barganhas, os benefícios, os lucros. Queridos, é isso que prevalece. Por isso, ela se dá muito bem com os reis da terra, e todos os habitantes da terra, diz aqui no final do verso 2, se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O vinho de Babilônia são as doutrinas que ela dá de beber ao povo, ao mundo e às igrejas. Tanto a igreja católica como também as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas e pentecostais. Todas no mundo estão bebendo do vinho de Babilônia. Todos estão bebendo. Existe muito vinho de Babilônia sendo oferecido para o mundo. E as pessoas aceitam. São festas, são feriados, são celebrações. Enfim, queridos, todo mundo faz, todo mundo está indo nesta direção, as pessoas não querem ser diferentes. Então, o vinho de Babilônia representa o quê? Suas doutrinas. Quais são as doutrinas que embebedaram o mundo? A santificação do domingo. Igrejas evangélicas e católicas, protestantes, enfim, todos, eles observam o domingo, o primeiro dia da semana. Mas quando você procura na palavra de Deus um verso da Bíblia que autorize a santificação do primeiro dia da semana, você não encontra, porque o mandamento de Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sábado, o 7º dia, é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. É o 7º dia, não é o primeiro. É o sábado, não é o domingo. Em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3, diz que Deus acabou o mundo em 6 dias e no 7º dia, Deus fez o sábado. Descansou, abençoou e santificou o 7º dia. Esta é uma doutrina pura e verdadeira. Porém, o vinho de Babilônia foi dado ao mundo, às nações e às igrejas, e todos beberam. Por isso todos guardam o domingo. Agora, queridos, vejam o verso 3. Elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta mulher, a prostituta de Apocalipse 17, ela está assentada sobre um animal, chamado de a besta de cor escarlata, uma besta vermelha, que tem nomes de blasfêmia em todo o corpo, e tem 7 cabeças, e tem 10 chifres. Só a Bíblia pode interpretar a Bíblia.
Então vamos deixar que a Bíblia nos diga quem é esta besta de cor vermelha, de cor escarlata, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12. Apocalipse 12 nos explica. Capítulo 12 de Apocalipse e o verso 3. Capítulo 12 e o verso 3. E viu-se outro sinal no céu. E eis que um grande dragão, vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Esse dragão do verso 13, irmãos, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, ele trouxe com ele a terça parte das estrelas do céu, ou seja, é um ser poderoso que trouxe com ele a terça parte dos anjos do céu. Em profecia, estrelas significam anjos. Apocalipse 1, verso 20. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 1 e o verso 20. Apocalipse capítulo 1, verso 20, nós lemos: o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As estrelas são símbolos de quê? De anjos. Então, quando aqui em Apocalipse 12, voltando para Apocalipse 12, e o verso 3, quando diz aqui, verso 3 e 4, quando diz que esse dragão com a sua cauda levou com ele a terça parte das estrelas do céu, significa que é Satanás que levou consigo a terça parte dos anjos, quando ele foi expulso do céu. Vieram com ele a terça parte dos anjos do céu, que se tornaram demônios, deixaram de ser anjos de Deus e se tornaram espíritos de demônios, formando um reino chamado Reino das Trevas. E o mundo passou a ser dominado pelo reino das trevas. Quando Adão e Eva pecaram, Adão passou para Satanás o domínio do planeta Terra. O capítulo 12, verso 9, explica de uma maneira clara, irrefutável, quem é esta besta escarlata com 7 cabeças e 10 chifres. Capítulo 12, verso 9. Leiam comigo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Resta alguma dúvida? Alguém pode dizer para você: não, mas esta besta escarlata com 7 cabeças, 10 chifres, que carrega a mulher, isto aí é um poder ou é um reino. Não, a Bíblia diz que é Satanás. Isso é o que a Bíblia está falando. Esta besta escarlata com 7 cabeças, 10 chifres, a Bíblia diz que é Satanás, a antiga serpente chamada o diabo. Então, quem é que carrega a prostituta, irmãos? Por que a prostituta tem tanto poder sobre o mundo? Por que ela se relaciona tão bem com os reis e rainhas do mundo? Diante de tal poder, os homens não conseguem ficar em pé. Os seres humanos se ajoelham diante desta prostituta, deste poder papal. É um poder como que sobrenatural. Não é um poder humano. Me lembro quando um pastor adventista que foi visitar a Basílica de São Pedro, e ele estava contando a experiência dele e da esposa. Eles, pastor adventista com a esposa, mas o background deles, a história da família deles é católica. Então, quando crianças cresceram com aquele respeito ao poder papal. E agora, já pastores, ele e ela, experientes, eles foram visitar a Basílica de São Pedro e estava ali o Papa realizando uma missa. E depois que o Papa terminou a missa, ele veio caminhando pelo corredor, no meio daquela multidão, que cabem mais de 30 mil pessoas, ali dentro da Basílica de São Pedro. Já visitamos ali também, a minha esposa e eu.
E ele veio caminhando, e quando ele chegou perto do pastor, ele olhou para a esposa do pastor e estendeu a mão, para que ela beijasse a mão. Este pastor diz, a esposa contou para ele, que sentiu uma força, como que impulsionando para que ela se abaixasse e beijasse a mão dele. E ela ficou naquela luta, mas ela não se curvou. E o Papa percebeu e retirou a mão e seguiu caminhando no meio da multidão, estendendo a mão para outras pessoas. Existe uma força, é um poder sobrenatural que faz com que todos se ajoelhem, todos se curvem. Mesmo o presidente dos Estados Unidos, nunca, jamais um presidente dos Estados Unidos tinha se curvado diante do Papa. O primeiro que se curvou diante do Papa foi o presidente Bush, o filho. Queridos, por que tal poder? Tão grande poder? Porque é um poder sobrenatural. Ele está sendo carregado pela besta escarlata de 7 cabeças e 10 chifres, que é o próprio Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 2, abra sua Bíblia, em Apocalipse 13, verso 2, diz que o poder papal, a besta que subiu do mar, vejam aí, capítulo 13, verso 2, e a besta que subiu, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. Percebam que o poder papal, representado pela besta que subiu do mar, ele é uma mescla e é uma mistura da religiosidade representada pelo leopardo. O leopardo na profecia representa o quê? Grécia. Grécia. Lá em Daniel capítulo 7, o leopardo representa a Grécia. O que mais? O papado é uma mistura religiosa, não só grega, filosofia grega, de Platão, não. Mas também ele tem algo da religião do urso. O urso lá em Daniel capítulo 7 representa quem? A Medopérsia. A Medopérsia. E o que mais? E a sua boca como a de leão. Lá em Daniel capítulo 7 o leão representa Babilônia. Então o papado não é uma religião única, mas é uma mescla, é um sincretismo religioso que mistura as religiões de Babilônia, de adoração ao sol, da Medopérsia e da Grécia. É isso que o papado é, uma mistura. E continua o verso 2, finalzinho do verso 2, leiam comigo. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Está explicado aqui. Por que existe tão grande poder investido no papado? Que faz com que todos se ajoelhem, todos adorem, todos marquem na sua agenda uma visita ao Vaticano para pedir a bênção. Queridos, porque este poder não é humano. É um poder sobrenatural que veio do dragão. O dragão deu-lhe o poder, o trono e grande poderio. Está explicado, irmãos? Está claro isso aqui? Vamos voltar para o capítulo 17. Capítulo 17, no finalzinho do verso 3, diz que o corpo da besta escarlata, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, o corpo estava cheio de nomes de blasfêmia. Blasfêmia só ocorre quando alguém se proclama Deus. Blasfêmia não é qualquer pecado. Não é qualquer um que comete o pecado de blasfêmia, irmãos. Quando Jesus Cristo perdoou os pecados daquele homem enfermo, paralítico, e Jesus disse para ele, aquele homem que foi baixado, que abriram o telhado e o baixaram numa maca, não é? E ele foi colocado, deitado aos pés de Cristo, Cristo olhando para ele, um homem imobilizado, paralisado. Jesus diz, perdoados são os teus pecados. E os líderes judeus que estavam ali, eles disseram, blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus?
Por que eles acusaram Jesus de blasfêmia? Porque Jesus exerceu um atributo divino ao perdoar o pecado daquele homem. Só Deus pode perdoar pecados. No caso de Jesus não foi blasfêmia, porque Jesus é Deus. E Jesus perdoa pecados. Jesus aceita adoração. As pessoas se ajoelhavam na frente de Jesus e ele não falava como Pedro. Lembram quando Cornélio se ajoelhou diante de Pedro? Pedro disse: levante-se, eu sou um homem como você. Anjos não aceitam adoração. Quando João, lá em Apocalipse, se ajoelhou na frente de um anjo, o anjo disse o quê? Levante-se, eu sou servo teu e dos teus irmãos. Mas quando pessoas se ajoelhavam na frente de Jesus, ele não dizia levante-se. Ele aceitava a adoração. Isso não é blasfêmia, porque ele é Deus. Amém. Amém? Mas quando o Papa aceita, isso é blasfêmia. Quando ele reivindica o poder e a autoridade de perdoar pecados, isso é blasfêmia. Quando ele aceita a adoração, isso é blasfêmia. Quando ele tocou na lei de Deus, mudando do sábado para o domingo, isso é blasfêmia. Tocou na lei de Deus que reflete a santidade do caráter de Deus. Agora, queridos, aqui no capítulo 17, finalzinho do verso 3, diz que no corpo desta besta de 7 cabeças e 10 chifres, existe um nome blasfêmia. E essa besta simboliza Satanás. E ele está carregando uma prostituta, uma mulher que representa a igreja de Roma. Só que lá em Apocalipse 13, esta mulher, igreja de Roma, no capítulo 13, verso 1 e 2, ela recebe o nome também de besta que subiu do mar. E a besta que subiu do mar, lá no capítulo 13, verso 1 e 2, também tem 7 cabeças e 10 chifres. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, verso 1. Apocalipse 13, verso 1 diz assim: eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Aqui diz que a besta subiu do mar, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nome de blasfêmia estava onde? Onde estava o nome de blasfêmia? Nas suas cabeças. Agora, esta aqui é a igreja de Roma, é o papado. Agora, lá no capítulo 17, quando fala de Satanás que está carregando a mulher prostituta, ou seja, carregando o papado, mostrando a íntima amizade que existe entre os dois poderes, a parceria que existe entre esses dois poderes, a besta que carrega e a mulher que está sendo carregada, que é outra besta também, chamada besta que subiu do mar, que tem 7 cabeças também e 10 chifres. A diferença é que a besta que subiu do mar, o papado, só tem nome de blasfêmia, não no corpo todo, mas só nas cabeças, que são 7. Ou seja, não são os nossos queridos irmãos católicos que estão blasfemando, mas são os cabeças da igreja de Roma que blasfemam quando se proclamam Deus e aceitam ser adorados. Por isso a blasfêmia está escrito nas cabeças da besta que subiu do mar. Mas no caso da besta que está carregando a mulher, o nome de blasfêmia não está nas 7 cabeças, está no corpo todo. Porque Satanás, todo ele é blasfêmia. Todo ele, todo o seu ser é blasfêmia. Porque ele, desde o início, ele quis ser adorado. E ele quer ser adorado de qualquer forma, de qualquer jeito. Mesmo que você não saiba que está adorando, mas ele aceita ser adorado. Mesmo que seja através de uma boneca, ou de uma Elsa, de uma Frozen, ou mesmo que seja de um Iron Man, de um Batman, ou mesmo que seja através de qualquer brinquedo, de qualquer símbolo da Disney, ele está feliz, ele aceita ser adorado desta forma. Você não precisa ter consciência de que está adorando Satanás. Ele está feliz em ser adorado, mesmo que você esteja inconsciente do fato. Ele quer ser adorado. Por isso o nome de blasfêmia está em todo o corpo desta besta que carrega a prostituta. Estão percebendo?
Mas ela só tem blasfêmia nas cabeças. Porque é a cabeça que se proclama Deus. Os nossos queridos irmãos sinceros que vivem na Igreja Católica, milhões deles, filhos de Deus, sinceros filhos de Deus, um dia sairão dali, ouvindo, sai dela, povo meu. Porque a luz de Deus chegará até eles, porque eles amam a Deus, são sinceros, e Deus não os deixará por muito tempo nas trevas. Por isso, queridos, agora vamos ler o capítulo 17 e o verso seguinte, o verso 4. Capítulo 17, verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata. Qual era a cor da besta que a carregava? Escarlata. E qual é a cor da mulher? Púrpura e escarlata. Vocês percebem que nós costumamos dizer que tal mãe, tal filha, não é? Tal pai, tal filho. O poder, que é o dragão, que deu seu trono, seu poderio ao papado, tem 7 cabeças, 10 chifres, e tem cor vermelha, escarlata. O poder papal, que também tem 7 cabeças, 10 chifres, e tem também a cor, está vestido da cor púrpura e escarlata. As duas cores que prevalecem nos bispos e nos cardeais do Vaticano é a púrpura e a escarlata. São as duas cores que prevalecem nas roupas deles. Portanto, esta mulher está vestida de púrpura e de escarlata. E ela está adornada com ouro, e com pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Queridos, existe alguma igreja de ouro? Você conhece no Brasil alguma igreja de ouro? Hein? Temos, lógico. Igrejas, toda está revestida de ouro. Ela é uma igreja que está adornada com ouro. O ouro que saiu do Brasil, para onde foi? Os portugueses pegaram. Irmãos, Portugal é o segundo mais pobre país da Europa. Ouro é o que eles não têm. O mais pobre é a Grécia. Agora, os exploradores do mundo, irmãos, eles eram ou portugueses ou espanhóis. O Papa traçou uma linha no globo terrestre chamado Tratado de Tordesilhas. Isso foi lá por 1500 e pouco. Traçou assim, dividiu o globo terrestre entre leste e oeste e disse: divido entre Espanha e Portugal. Tudo que vocês explorarem, todas as terras que vocês descobrirem, vocês consagrem esta terra a quem? Ao Papa. Por isso, nas expedições sempre ia o quê? Um jesuíta, para que a terra fosse consagrada ao Papa. E o ouro está indo todo ele na direção do Vaticano, dos bancos da Suíça. Mesmo o ouro que foi tomado dos 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, irmão, onde foi parar o ouro? Esta é uma igreja revestida adornada de ouro. E não somente ouro, mas também de quê? Pedras preciosas e pérolas. Quando você vê aquela coroa papal, que é tríplice, uma tríplice coroa, ela está cravejada de diamantes e de ouro e de pedras preciosas. E o que mais? Tinha na sua mão um cálice de ouro. Só existe um poder religioso no mundo que levanta diariamente diante do povo um cálice de ouro, tendo dentro o vinho da sua prostituição, e dá de beber às nações da terra o que ela tem dentro desse cálice de ouro. Não tem como cometer um engano nisso aqui, irmãos. A profecia foi muito clara. Mesmo os escritores católicos identificaram Roma e o poder papal no capítulo 17.
Dante Alighieri, quando escreveu a Divina Comédia, ele usou na Divina Comédia o capítulo 17, descrevendo o papado no capítulo 17 de Apocalipse. Um fiel católico. Quando você pega a Bíblia Jerusalém é uma Bíblia católica, que tem o imprimatur do Papa. Eu tenho essa Bíblia. E quando você vai lá no capítulo 17 de Apocalipse, vocês descobrem que os comentaristas católicos dizem, é Roma. Esses 7 montes aí mencionados no capítulo 17 na visão, identificam Roma. Eles falam claramente. É uma verdade que está nua e crua diante de todos, mas muitos desejam não ver. Muitos preferem não ver. Porque o pior cego não é aquele que não vê. O pior cego é aquele que não quer ver. Que se nega a ver. Que se nega a aceitar uma verdade que Deus declarou. E por que Deus revelou isso logo no final do capítulo do Apocalipse? Depois das 7 pragas? Lembrando-se que as 3 últimas estão focando o quê? Babilônia, Roma, as 3 últimas pragas. Então Deus usou a visão do capítulo 17, mostrando, identificando quem é Babilônia. E o que ela fez. Porque Deus quer que essa multidão que está dentro dela se salve. Deus tem filhos e filhas sinceros dentro dela. E Deus quer que a proclamação do alto clamor, sai dela, povo meu, seja proclamado, para que milhões se salvem. Jesus morreu por eles. Jesus morreu por você. Nós temos que pregar esta mensagem. Mas o mundo todo está se deliciando, se agradando do poder papal. Por isso agora, queridos, aqui no verso 5 diz assim, capítulo 17, verso 5. Na sua testa, na testa desta mulher, assentada sobre a besta escarlata, na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Por que às vezes as pessoas não entendem? Porque é mistério. É mistério. Quando alguém que está revestido de santidade, quando alguém tem o título de sua santidade, as pessoas não conseguem enxergar que atrás de uma face sorridente e que reflete santidade e que reivindica santidade, que todo mundo chama de santo, as pessoas não conseguem entender que existe ali um mistério, porque não é santo. É prostituição, é promiscuidade. Promiscuidade. Mistério. Está escrito na testa. A grande Babilônia. Lembre-se que a palavra Babilônia, que aparece 6 vezes em Apocalipse, é um código. E você deve entender como Roma. A grande Roma. A mãe das prostituições. Então, queridos, é uma igreja que se proclama igreja mãe. Da Mother Igreja. É a primeira igreja cristã que surgiu. As igrejas protestantes surgiram depois. Os evangélicos, os pentecostais. A igreja católica é a primeira igreja cristã. A igreja cristã foi fundada em Roma, em toda a Ásia Menor e na Europa. E a igreja de Roma cresceu, era a maior cidade do mundo, Roma. E queridos, foi ali que a igreja cristã pura e santa se prostituiu com o paganismo do tempo de Constantino para frente. A igreja aceitou o domingo no lugar do sábado. Vocês se lembram em que dia foi instituída a guarda do domingo no 4º século, no tempo de Constantino? Foi no dia 7 de março de 321, a lei dominical. 7 de março de 321. Agora aqui, queridos, fala que ela é a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra.
Por que prostituições e abominações da terra? Porque existe muita promiscuidade por trás da santidade. Gays, homossexualismo, pedofilia. Isto é coisa que está por trás do clero romano. Centenas de casos foram descobertos aqui dentro dos Estados Unidos. Milhões e milhões e milhões de dólares estão sendo gastos para acobertar ou para recompensar as vítimas abusadas. Padres pedófilos. Queridos, por isso é chamada a mãe das prostituições, a mãe das abominações da terra. E o verso 6 diz assim, irmãos: e vi que esta mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. As inquisições e os mártires. Quando vocês leem a história, peguem um livro de história, mesmo de historiadores da igreja romana, eles contam a história das inquisições. A Inquisição romana, a Inquisição espanhola, a Inquisição valdense, que matou o povo valdense. A Inquisição huguenote, que matou os huguenotes na França. A noite de São Bartolomeu, quando milhares foram mortos na França. Isto está escrito na história. Por isso o Papa tem repetidamente pedido perdão ao mundo pela perseguição que a igreja fez aos cristãos no passado. Ele tem pedido perdão. Mas, queridos, ele está confessando que esta é a igreja Babilônia. Ele mesmo está confessando: esta é a igreja Babilônia, que se embebedou com o sangue dos santos. Quando eu li sobre a estatística dos mártires durante a Idade Média, irmãos, os escritores católicos dizem que a igreja matou, através das inquisições, mais de 50 milhões de homens e mulheres e crianças. Essa é uma estatística dada por escritores da Igreja Católica. Isto quer dizer que mataram muito mais do que 50 milhões, porque eles deram o menor número possível. Só que a história vai se repetir, meu querido irmão, minha querida irmã. A história vai se repetir. Houve perseguição, existiram mártires no passado, vai existir perseguição ainda no presente e no futuro. E os mártires, o número dos mártires ainda vai se completar. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 está falando, Deus está falando, que ainda nós vamos ter mártires. Capítulo 6, verso 9 em diante, quando os mártires do passado perguntam para Deus: por que aqueles representados pelo cavalo branco, pelo cavalo vermelho, pelo cavalo preto, pelo cavalo amarelo, porque estes grupos já estão sendo julgados e nós não? Este é o clamor dos mártires do quinto selo. Eles não estariam clamando à toa, irmãos. Eles não estariam clamando, pedindo julgamento, juízo, se o juízo não tivesse começado. Mas como o juízo já tinha começado, e todos estavam sendo julgados, e aqueles que derramaram o sangue por Jesus não estavam sendo julgados ainda, eles clamaram: por que eles e nós não? Por quê? E Deus explica. Vamos ler então o verso 9, capítulo 6 de Apocalipse, verso 9 em diante. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando? Vejam o clamor dos mártires. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O assunto aqui é julgamento. Derramamos o sangue por amor a Jesus, e ainda não estamos sendo julgados. Até quando vai isso, Senhor? E Deus respondeu, no verso 11: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Em outras palavras, Deus está dizendo:
eu ainda não comecei a julgar vocês, os mártires, porque o número dos mártires ainda não se completou. Quando o número dos mártires se completar, então eu vou julgá-los, como já estou julgando os outros. Então o número dos mártires ainda não se completou, irmãos. Nós sabemos que haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Daniel capítulo 12, verso 1 fala do tempo de angústia qual nunca houve. Jesus falou também em Mateus capítulo 24 da angústia qual nunca houve. Por amor aos escolhidos, esse tempo será abreviado. Por amor aos escolhidos. É o tempo em que o número dos mártires vai se completar. Quando for aprovado a lei dominical. Quando for aprovado o domingo, enforçado o domingo, para que todos santifiquem o domingo no lugar do sábado. Quando isso se tornar lei federal nos Estados Unidos, e isso se espalhar em todos os países da terra, então o número dos mártires vai se completar. Porque a igreja representada no capítulo 17, por esta mulher prostituta, chamada Mistério, Babilônia, a mãe da prostituição, ela vai ainda beber muito sangue de mártir, porque ela já está embebedada pelo sangue dos mártires, mas vai beber muito mais sangue ainda. Ele está falando dos nossos dias, irmãos. Muito em breve, essa perseguição e esta angústia, qual nunca houve, vai chegar. E você está preparado para isso? Você está querendo que Jesus volte e acabe com o pecado, acabe com o sofrimento? Há pessoas que não querem que Jesus venha logo. Mas, queridos, vocês estão contentes em prolongar o sofrimento? Quando uma mulher está para dar à luz, as mulheres dizem que a dor é insuportável. Mas, será que esta mulher pode pensar, não, mas eu quero continuar sentindo essa dor, eu não quero que nasça o bebê? Queridos, as dores que nós vamos sentir por ocasião da angústia quando nunca houve, são comparadas às dores como a mulher de parto. E o nascer do bebê é comparado com a volta de Jesus, que vai trazer alegria, felicidade, gozo, porque aquela mãe esquece o sofrimento das dores e agora abraça aquela criança no braço e beija aquela criança, então ela sente que compensou. Quando Jesus descer do céu, e você abraçar a Jesus e beijar Jesus, e for abraçado por Jesus, você vai sentir que valeu a pena. Amém. O sofrimento foi muito pequeno pelo gozo e pela alegria da salvação e da vida eterna no céu com Jesus Cristo. Amém. O sofrimento foi muito pequeno. Então, queridos, um pouquinho mais de tempo que há de vir virá. A perseguição virá. O número dos mártires vai se completar. Mas aqueles que estão do lado de Jesus serão protegidos. Se morrerem, morrerão como mártires, cantando hinos de louvor a Deus. E quando Jesus voltar, serão ressuscitados, glorificados. E nós, vivos, seremos transformados e ressuscitados. E justos, vivos, glorificados, seremos arrebatados para o céu, para estarmos para sempre com nosso Senhor Jesus. Amém. É essa bendita esperança que Jesus está dando para você hoje. Alegre-se nela e diga, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Amém. E o fortaleça, para que você fique em pé diante do Filho do Homem naquele grande dia. Amém, irmãos? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.